E aí, realeza, me diz uma coisa, você está à espera de algo? Você está passando por um processo de espera? Se sim, eu preciso compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque eu também estou esperando, assim como você, e eu sei que esperar às vezes é cansativo, frustrante, penoso, mas o Senhor trouxe uma palavra de consolo, de encorajamento ao meu coração e eu preciso compartilhá-la com você também. Isso vai fazer o seu processo de espera se tornar mais leve. Fala, realeza! Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do Princesas Adoradoras Oficial e hoje eu quero compartilhar uma palavra com você de encorajamento e de esperança caso você esteja em uma jornada de espera. Assim como você, eu também estou à espera de algumas promessas e de alguns propósitos de Deus para a minha vida, né? Alguns propósitos que o Abba revelou para mim há muitos anos e eu estou à espera deles também. Contudo, em algumas semanas, o processo de espera fica mais difícil, né? Quando a gente ousa tirar os nossos olhos do Senhor e fitar os nossos olhos nas circunstâncias, nos desafios, nos obstáculos, a gente percebe, né, que tá tudo ali meio caótico e parece que Deus não vai dar jeito naquilo. Quando a gente ousa fazer isso, a nossa espera se torna um pouco mais desafiadora, né? Fica um pouquinho mais difícil. Fora que em algumas semanas o processo de esperar é mais cansativo mesmo, né? É mais pesado, é mais angustiante. E em momentos assim, é muito fácil o nosso coração se encher de dúvida, de medo, de insegurança, né? A gente começa a se questionar, será que Deus vai fazer mesmo? Será que Ele vai cumprir mesmo? Será que ainda dá tempo? Ou será que eu entendi direito aquela promessa que Ele me fez? Será que foi Deus que me disse aquilo mesmo? Ou será que aquilo foi uma interpretação errada de alguém? Ou eu que interpretei as coisas errado, né? Tô até aqui falando errado. Mas quando a gente fica, né, nessa zona de dúvida, de medo, é muito fácil a gente se questionar assim. E é muito fácil o medo crescer no nosso coração. Há alguns dias eu lidei com esses sentimentos também, lidei com essas dúvidas, com essas incertezas também. Mas ao invés de me afogar em dúvida e medo, sabe? Eu mergulhei na palavra do Senhor. E lá no lugar secreto, no meu momento ali de devocional, durante uma semana inteira, o Senhor trouxe várias palavras diretivas ao meu coração a respeito disso, a respeito do meu processo de espera. E uma delas me chamou a atenção demais e eu quero compartilhar com você porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através dela também. Esses dias eu estava lendo no meu devocional, né, a história de José pela, sei lá, milionésima vez. Acho que já sei a história de José de cor, né? Mas uma coisa, um capítulozinho da história dele me chamou muita atenção e Deus falou muito comigo a respeito de um aspecto que eu já tinha observado, mas sabe quando Deus fala algo novo numa passagem que você já leu milhões de vezes? Pois é, foi isso que aconteceu e eu quero compartilhar com você o que Deus falou comigo. Você deve se lembrar, né, que José foi vendido como escravo pelos irmãos dele. José era filho de Jacó e ele foi vendido como escravo e ele foi parar no Egito. E lá ele se tornou servo de Potifar, um grande oficial, né, do faraó, né, do rei egípcio. E quando José estava trabalhando na casa de Potifar, tudo ia muito bem ali, porque o Senhor estava com José, abençoava a vida de José, né? E o trabalho dele era muito bem feito, porque ele contava com a bênção do Senhor. Só que quando ele estava ali servindo Potifar, a mulher de Potifar começou a cobiçar José, começou a desejar a ele, né? Começou a desejar aquele rapaz e ela deu em cima dele, mas todas as vezes José negava porque ele sabia que ele não podia tocar nela e ele queria permanecer fiel ao Deus dele, né? Contudo, a mulher de Potifar arrumou uma cilada, como você deve se lembrar, e José acabou sendo preso injustamente, acusado de ter tentado abusar daquela mulher. Mas mesmo na prisão, o Senhor continuou acompanhando José. E mesmo naquele cenário que poderia trazer tanta angústia, tanta tristeza, tanta dor para José, José permaneceu fiel e obediente ao Senhor, e lá na prisão ele continuou contando com a misericórdia e com a bondade de Deus. E aquele ambiente que poderia tê-lo destruído, né, que poderia tê-lo enchido de angústia, de dúvida e de medo, foi na verdade uma escola para José, porque lá ele acabou se tornando também o administrador da prisão e ele continuou conseguindo, sabe, desenvolver os seus dons de liderança e de administração mesmo estando preso. Contudo, nem tudo são flores. Assim como você e eu, José também encontrou desafios ali durante aquele período de espera. E principalmente porque ele estava preso injustamente.
Se coloque no lugar de José, né? Imagine você sendo presa injustamente. Como seria, ao mesmo tempo que você tentasse manter sua fé, sua confiança em Deus, como seria desafiador continuar crendo nos seus propósitos, né? Continuar crendo nas promessas de Deus para você e continuar crendo que Deus tinha poder de te tirar ali da prisão. Não era um cenário nada fácil. E no capítulo 40 do livro de Gênesis, nós encontramos um José que já está um pouquinho cansado ali da rotina da prisão e um José disposto a dar um jeitinho para ele sair ali da prisão, né? Em Gênesis 40, nós vemos José interpretando os sonhos de dois funcionários do faraó, o copeiro e o padeiro, né? O Senhor dá a revelação a José e mostra que o copeiro, dentro de 3 dias, seria liberto da prisão e teria sua posição restaurada. Ele voltaria a trabalhar para o faraó, enquanto o padeiro morreria. Após dar a revelação ao copeiro, José pede ao copeiro que depois que ele estiver trabalhando de novo ao lado do faraó, ele se lembre de José, se lembre do que José fez por ele e fale com o faraó sobre o José. Conte ao faraó que existe um menino hebreu que está preso injustamente e que ele precisa voltar para casa. Olhando para essa cena, eu imagino que José viu ali finalmente uma esperança, uma oportunidade de sair da prisão. E ele se agarrou àquela oportunidade, né? Ele se aproveitou daquela oportunidade para dar um jeitinho de sair da prisão, de mudar aquele cenário que ele estava vivendo. Contudo, quando o copeiro volta, né, e ele é restituído à sua posição, ele se esquece completamente de José. E agora eu gostaria que você se colocasse no lugar de José por um instante. Imagine a frustração que aquele rapaz sentiu quando os dias se passaram e o copeiro não voltou para falar com ele, ou quando ele não viu nenhum oficial do faraó se aproximando da prisão e trazendo a carta de soltura dele. A situação de José não mudou, pelo contrário, ele continuou preso até o momento em que o próprio Senhor trouxe a solução, até o momento em que o próprio Senhor determinou a libertação de José. Quando eu comecei a meditar nessa passagem, eu fiquei percebendo que muitas vezes, né, e o Senhor me chamou a minha atenção para isso, muitas vezes nós estamos na mesma situação de José, né? Nós estamos passando por um cenário desafiador, um cenário marcado por impossíveis, e assim como ele, a gente fica tentando encontrar um meio de solucionar aquele problema, né? A gente fica tentando dar um jeitinho para sair daquela situação. Quantas vezes você fez isso? Eu vejo que muitas vezes eu fiz isso, muitas vezes eu orei, apresentei a Deus planos, sabe? Para reverter a situação ou para solucionar. Como se Deus não soubesse solucionar, né? Sabe quando a gente fica pensando, Deus, se você fizesse aqui assim, assim, ou se o Senhor respondesse aqui assim, assim, tudo isso ficaria resolvido, tudo isso passaria. Sabe quando a gente faz isso? A própria Sara e Abraão fizeram isso. E para solucionar o problema, eles tomaram uma medida extrema demais, né? Abraão acabou se deitando com Agar, a serva de Sara, e teve um filho com ela, o que trouxe bastante problema para todos eles, para toda aquela família. E muitas vezes a gente faz isso também. A gente fica criando meios, estratégias, caminhos para solucionar uma coisa que não cabe a nós solucionar, que cabe ao Senhor. E José fez isso também. Ele tentou sair da prisão, mas ainda não era a hora. Não era a hora porque Deus não queria responder, não era a hora porque Deus estava indiferente à dor de José. Não, Deus via tudo, Deus estava atento a tudo. Deus ainda não havia respondido e ainda não havia trazido a libertação para ele, porque não era a hora daquilo acontecer. E muitas vezes acontece o mesmo comigo, com você. Nós tentamos dar jeitinhos, nós oramos, colocamos às vezes Deus contra a parede, queremos que Ele haja no nosso tempo, da maneira como nós desejamos, e nada acontece, não porque Deus é indiferente, não porque Ele se esqueceu de nós, não porque Ele é mau, não porque Ele está nos deixando de castigo, mas sim porque ainda não é a hora e não vai ser do jeito que nós desejamos, mas sim do jeito dele. E meditando sobre isso, durante a semana, o Senhor falou comigo através de uma outra passagem também, que trouxe ainda mais confirmação a respeito disso ao meu coração. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, nos versos 7 e 8, nós temos uma fala do Senhor, onde ele conversa com Moisés a respeito do sofrimento do povo israelita lá no Egito. Lembre-se que nos dias de José, o Senhor usou José para um propósito específico, salvar o povo israelita.
Através da vida de José, tanto o Egito sobreviveu a um grande período de fome, como todo o povo israelita, né? Porque José recebeu em sua casa Jacó, o seu pai, todos os seus irmãos e toda a sua família. E através do trabalho da administração de José ali no Egito, eles encontraram alimento e encontraram salvação da fome. Ou seja, José passou por todo aquele processo, foi humilhado, foi traído, foi magoado, sofreu tudo aquilo porque havia um propósito. Deus estava cuidando do povo dele, do povo da promessa, através da vida de José. Então havia um propósito para toda aquela dor. E depois da vida de José, né, 400 anos depois, o povo israelita acabou se tornando escravo, se tornando cativo e passou por um processo de dor muito grande ali no Egito. E até parecia que o Senhor estava indiferente, que o Senhor havia se esquecido deles, que o Senhor não se importava. Mas ele não havia se esquecido. E olha o que Deus fala para Moisés. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Perceba algumas palavras aqui que demonstram algumas características de Deus muito importantes nesse cenário. Deus tinha visto o que o povo passava, Deus estava escutando o sofrimento do povo, Deus sabia o que eles estavam sofrendo e Deus desceu para livrá-los. Perceba, Deus escuta, Deus vê, Deus sabe e Deus desce, Ele age em seu favor. Muitas vezes a gente olha para o nosso sofrimento, para o nosso período de espera, para as nossas dificuldades e a gente pensa que Deus se esqueceu, que Deus não está ouvindo, que Ele não está fazendo e nós nos frustramos, nós questionamos o Senhor, nós nos entregamos ao medo, à nossa insegurança, à nossa frustração e nos esquecemos que nós temos um Deus que ouve em todo tempo, que vê tudo o que está acontecendo, um Deus que sabe porque Ele tem o controle de tudo nas mãos dele e um Deus que desce, um Deus que age. Talvez agora não seja o tempo de Deus fazer por você o que você deseja fazer ou para que Ele cumpra aquilo que Ele prometeu para você, mas em momento nenhum duvide de que Ele está te vendo, de que Ele está te escutando, de que Ele está agindo em seu favor, de que Ele sabe de tudo que está acontecendo. Tem uma passagem no Antigo Testamento, se eu não me engano, é em Jeremias, em que o Senhor fala que Ele nos ama com amor eterno e que Ele nos tem na palma de suas mãos, né? De que nós estamos na palma das mãos dele. E é exatamente esse lugar onde nós estamos, nas palmas das mãos de Deus. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Muitas vezes a gente acha que Ele esqueceu, a gente sente que Ele não está vendo, que Ele não está trabalhando em nosso favor, mas Ele está. E o segredo para mudar isso é mudar a direção dos nossos olhos, né? Ao invés de olhar para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, ou mesmo para o caos que está à nossa volta, que parece impossível e muitas vezes é impossível para nós mesmas solucionarmos tudo isso, ao invés de olhar para essas coisas, a gente precisa olhar para Deus e lembrar quem Deus é. Deus é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa e Ele é um Deus fiel. Deus não é como o homem que mente, que esquece, que volta atrás. Deus não se engana, Deus não comete erros, né? Não, pelo contrário, se Ele te prometeu alguma coisa, Ele vai fazer, porque o histórico de Deus é perfeito, Ele sempre foi fiel, Ele nunca falhou, Ele nunca errou com você. Então, ao invés de se entregar ao medo, à dúvida, e eu falo isso pra mim também em primeiro lugar, né? Ao invés da gente se entregar ao medo, à dúvida, à incerteza, aos questionamentos a respeito daquilo que Deus nos prometeu, que a gente possa se lembrar quem o nosso Deus é, que a gente possa ter em mente que Deus é digno de confiança e que por mais caótica que a situação pareça ser, ela não é impossível para Deus. E além disso, a gente deve ter em mente também que quanto mais caótica for a situação, maior será o milagre. Quanto pior é o cenário, melhor será a resposta de Deus àquele problema. E Deus vai responder no tempo certo, Ele vai responder. Talvez agora você não seja capaz de ver, mas Deus já está agindo ao seu favor, Deus já está agindo ao meu favor. Ele está trabalhando por nós o tempo todo e Ele não vai fazer o que nós desejamos, Ele vai fazer o que nós precisamos, o que é melhor para nós. É claro que nesse período de espera, muitas coisas cabem a nós também. Cabe a nós buscar ter uma fé mais forte, cabe a nós buscar aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar através desse processo de espera.
Cabe a nós permitir que o Senhor desenvolva a nossa sabedoria, né? Que o Senhor nos amadureça, que Ele nos molde nesse processo, porque todo o processo de espera tem um propósito, é para cumprir algo que o Senhor determinou. E todo o processo de espera é uma escola que nos ensina, que nos molda, que nos transforma, se a gente passar por essa escola de mãos dadas com o Senhor. Mas também existem coisas que só Ele poderá fazer. O impossível cabe só a Ele. E por mais que seja difícil esperar, vale a pena esperar. Então, ao invés de ceder ao medo, à insegurança, à dúvida e à incerteza, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus te dizendo que Ele sabe, que Ele tem ouvido o que você tem passado, Ele tem ouvido o seu clamor. Ouça a voz de Deus te dizendo que Ele vê o que você tem passado e que na hora certa Ele vai descer, na hora certa Ele vai agir, na hora certa a resposta virá. E o que Ele fará te surpreenderá de inúmeras maneiras possíveis. Troque, nesse momento, o seu medo pela fé. Ao invés de tomar mais uma dose de medo e insegurança, tome mais uma dose de fé, de coragem. E saiba que você pode sempre encontrar mais fé e mais coragem no Pai, porque Ele está sempre disposto a derramar isso sobre nós. Para isso, a gente precisa se achegar a Ele e a ouvir mais a Ele. Por isso, nos seus dias de escuridão, de dúvida, de incerteza, fuja para um lugar secreto e ouça o que o Pai tem a te dizer, porque você vai sempre encontrar lá a direção que você precisa, a força e a coragem para continuar prosseguindo, para continuar esperando e para continuar alcançando nele. Espero que essa reflexão tenha feito sentido para você, que Deus tenha falado com você de alguma maneira através dela e que você permaneça aí, prevaleça, não desista, continue esperando porque valerá a pena. Deus te abençoe, Deus te guarde e, se fez sentido, comenta aí o que você achou, o que Deus falou com você através dessa mensagem, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!